Que maravilha, né? Pleno domingo, estamos aqui na casa do Senhor para dedicar esse pouco tempo aqui a Deus, né? Isso é muito importante. Nós temos durante a semana muitos poucos incentivos para poder ter um encontro com Deus, ouvir a palavra de Deus, né? E, irmãos, nós temos que tomar uma decisão muito séria nesse momento da nossa vida, porque se você ler o livro de Apocalipse, como nós aqui lemos, pregamos todo o livro de Apocalipse, né? Você vê ali as profecias do final dos tempos. Você vê as profecias do início das tribulações. Então, o futuro do mundo, o futuro da terra, o futuro da humanidade, não é de beleza e de alegria e de felicidade, não. É de grandes problemas. Nós estamos vendo aí pessoas poderosíssimas, muitas pessoas poderosas no mundo inteiro, tentando escravizar o resto da população, tentando dominar o mundo. E eles vão conseguir êxito, segundo a Bíblia. Você vê que a nossa vida estava tranquila, a gente lutando pelo nosso dia a dia, pelo pão de cada dia, a maioria das pessoas lutando com dificuldade para manter uma família, e do dia para a noite inventaram essa doença aí, que mudou completamente a vida de todo mundo. Foi do dia para a noite. E o que é que você pôde fazer? Nada. Gente, nós estamos em meio a uma calamidade mundial. Se os problemas na Terra já eram graves, que em pleno século 21 você vê uma grande quantidade de brasileiros sem saneamento básico, sem água nas suas casas, sem água encanada, sem rede de esgoto, muitos morando em palafitas, muitos morando em favelas, muitos morrendo de fome, isso no Brasil. Nem vamos falar aí pelo mundo, né? E além de tudo isso, essa enfermidade que inventaram aí, e o seu aprisionamento, né? Você vê que você virou agora um objeto na mão desses poderosos. Eles determinam se você vai usar máscara, se você não vai usar máscara, se você vai tomar um remédio que ele tem nenhuma comprovação científica, né? E ninguém no mundo sabe o que isso pode causar, entendeu? Então, você agora, como a gente usa um termo, né? Você é massa de manobra, entendeu? Não se iluda. Os poderes que regem essa engrenagem do mundo são muito grandes e você não pode fazer nada. Você que é chamado por Deus, você que é cristão, você tem que se posicionar e começar a levar a sério o que está acontecendo no mundo, porque daqui a pouco chega em você. Aí você vai chorar. As profecias chegaram. O Jeremias profetizou contra o povo de Israel, que iam ser escravos na Babilônia, deixou claro. Ninguém ligou. Não, está tudo bem, está tudo certo,
está tudo maravilhoso, entendeu? Ainda estavam preocupados com a confusão do dia a dia, com as pequeninas coisas, com as briguinhas dentro de casa, não é? Que é impressionante como que o ser humano gosta de fazer uma guerra dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família, né? Não se pode falar nenhuma palavra, as palavras no lar, no seio da família, que deveria ser um lugar abençoado, né? As palavras têm espinhos, né? E são retrucadas com espinhos, e isso no meio de uma calamidade mundial, entendeu? Por isso que eu estou exortando você a tomar uma posição séria, porque se você estiver com Deus de verdade, não é com essa conversa aí dessa igreja, essa igreja mentirosa que fica querendo te enganar, passar paninho quente na sua vida e não confronta você com as suas atitudes, não confronta você com a palavra de Deus que te chama para um novo nascimento, a palavra de Deus que te chama para ser uma nova criatura, para ter novos sentimentos, novos pensamentos, novos desejos, para lutar, você lutar para ser diferente, porque é necessário isso, porque a palavra de Deus, ela deixa claro que na hora que vier a calamidade, Deus vai dizer para você: olha, então você faz o seguinte, agora você se fia nos seus pensamentos, entendeu? Se agarre com aquilo tudo que te dava força, né? Vai ver se algum pastor, algum padre, algum bispo vai resolver o teu problema agora. Vai ver se algum santo, alguma imagem vai resolver seu problema. Deus deixa claro isso daí. Então você quer andar pela sua força, pelo seu pensamento, vai, não tem problema. Só que Deus, por amor a você, vai deixar você sozinho. E eu digo uma coisa para você: você no deserto, no fogo, na água, na cova do leão, com Deus é uma coisa, sozinho ou com um monte de gente, você não é nada, entendeu? E até quando você vai cochear em dois pensamentos? Até quando você vai prorrogar a decisão que você tem que tomar, séria, de entregar a sua vida para Deus de verdade, de ser realmente um servo, uma serva de Deus, um cristão, um adorador, que é muito difícil. Esses adoradores que tem por aí, né, de fingimento, não adianta. Adoração você vai conquistar ela lá na sua casa, fechada no seu quarto, ou num monte de oração. Lá você vai conquistar a sua adoração. Lá você vai clamar a Deus e vai abrir seu coração e vai desejar que Deus mude você, vai desejar que o Senhor entre na sua vida, e você vai desejar amar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Esse é o mandamento. Então eu estou mandando um recado aqui de Deus para você. Até quando? Quando você vai tomar essa decisão? Quando você vai de verdade ser uma pessoa diferente? O que eu tenho visto aí, irmãos, é terrível. Terrível. Pessoas que eu conheço aí há 10, 20, 30 anos no Evangelho não mudam. É só você ver aqui a história dos discípulos de Jesus. Olha só, Judas andou com Jesus, foi tratado com amor e carinho por Jesus, viu os milagres, teve poder dado por Jesus para fazer obras maravilhosas, e no entanto não adiantou nada. Para ele não adiantou nada. Agora eu pergunto para você: o que você quer da sua vida? Você quer só isso mesmo? É viver, comer, beber, dormir, sentir prazer, dar prazer para o teu corpo, que vai te abandonar,
não é? Principalmente o jovem, por exemplo, ele não se importa. Não, para mim não tem problema, eu não preciso de viver muito, eu vivendo um pouco, mas eu vivendo bem é o que importa. O que vai acontecer lá na frente não interessa. Mas é o que o iludido pensa, é o que o tolo pensa. Porque quando a dor vem, quando a calamidade vem, quando o problema vem, aí ele descobre que é ruim, que ele não quer morrer. Ele vai descobrir que ele não quer morrer quando vem o problema. Entendeu? E viver em paz, com felicidade, com alegria aqui na terra, com prosperidade, é só com a presença de Deus na nossa vida. Amém? Estamos lendo o livro de Lucas, no capítulo 3, que diz a palavra do Senhor assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo o vale se encherá, e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Irmãos, aqui no versículo 4, essa palavra que diz aqui, as palavras do profeta Isaías, estão lá em Isaías capítulo 40, versículo 3 em diante. E no versículo 3 aqui, tem uma coisa interessante, você vai ver uma referência lá no livro de Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos capítulo 1, versículo 4, Atos capítulo 5, versículo 31, Atos capítulo 13, versículo 14, Atos capítulo 19, versículo 4 e Atos capítulo 2, versículo 38, porque aqui diz que João pregava o batismo de arrependimento dos pecados. Então, irmãos, é interessante você observar isso, porque Deus nos chama ao arrependimento dos nossos pecados. Mas aí você pode falar: mas eu não tenho pecado, eu não roubo, não mato, eu trabalho, eu faço tudo certinho, entendeu? Mas, irmãos, quando você não está andando de acordo com a palavra de Deus, você está fora do caminho de Deus. Então, a palavra de Deus, por mais certinho que você for, ela vai te exortar a ser melhor do que você é, porque você está sendo chamado para viver no céu. Porque na terra você sabe o que já aconteceu, né? O que tem de errado na terra? É só o pensamento do ser humano. Se todas as pessoas na terra tivessem os pensamentos de Jesus, tivessem os pensamentos de acordo com a Bíblia Sagrada, isso aqui era uma maravilha. Ninguém nem ia querer morrer, né? Você ia querer viver eternamente aqui, porque o que tem de errado na terra? A terra é um lugar maravilhoso, não é? Quanta maravilha tem na terra, quanta perfeição. O que estraga a terra? É só o pensamento do ser humano
E quando a gente fala de ser humano, nós estamos falando de quem? De mim, de você, de todos nós. Todos nós precisamos de melhorar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Como Jesus falou, sede santo, como eu também sou santo. Versículo 7, dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos, temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Irmãos, aqui olha, Deus está dando uma mensagem clara para nós. Por que está dizendo aqui, olha, quem vos ensinou a fugir da era futura? Porque tem muita gente que acha que é crente. Ele acha, mas ele não anda conforme a Bíblia. E aqui diz aqui também, ó, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Porque depois da vinda de Jesus, meu irmão, minha irmã, Deus começou a esclarecer todas as coisas para o ser humano. Hoje não existe mais nada encoberto, nada. Se você é um falso crente, você é porque você quer. Se você segue falso pastor, falso sacerdote, é porque você quer. Se você não conhece a Bíblia, é porque você quer. Se você continua sendo uma pessoa irritada, uma pessoa egoísta, uma pessoa maldosa, uma pessoa ruim, uma pessoa cruel, uma pessoa comunista, você é porque você quer, porque a gente sabe tudo hoje. Tudo. Não tem ninguém mais sem conhecimento hoje. Tanto que Jesus profetizou isso claramente, que no final dos tempos tudo ia ser descoberto. E uma coisa, irmãos, é você cometer um erro não sabendo, por ignorância. Que por ignorância Deus perdoava até o homicida, como tem a lei lá, as cidades do homicida, né? No livro de Êxodo, você vai ver aquele que cometia um crime sem nenhuma intenção. Agora hoje o que acontece? Hoje você sabe tudo. O que precisa mais para você se transformar em uma pessoa maravilhosa? O que está te impedindo? O que está impedindo você de amar mais, de amar direito? O que? É só o teu pensamento. Não adianta você botar a culpa nas pessoas do seu lado, porque Deus chama você para você mudar. Se ninguém quiser mudar, é problema das pessoas, mas você, pelo menos, você mudou. Se você não quer mudar porque você acha que as pessoas que convivem com você, fazem parte da sua vida, não merecem ou não te ajudam, mas você, como cristão, você é chamado para agradar a Deus, não é chamado para agradar ninguém, nem a você mesmo. Então a sua mudança é uma obrigação sua. E deixa claro aqui, você tem que dar frutos. O fruto de uma árvore, por isso que cita aqui a árvore, ela serve para matar a fome sua e a fome de outras pessoas também, não é? Os frutos que você tem que dar tem que ser para o seu benefício e para o benefício dos outros.
Não adianta você achar que você vai servir a Deus e vai ser uma pessoa egoísta. Esquece isso. Entendeu? Deus vai te cobrar. Livro de Ezequiel, capítulo 15, você lê lá, você vai ver o que Deus fala sobre isso, né? Essa questão de dar frutos aí. Versículo 10: E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? Aqui você vai ver uma referência lá em Atos 2:37. E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Você vai ver uma referência aqui em Isaías, capítulo 58, versículo 7, Tiago, capítulo 2, versículo 15 e 16, 1 João, capítulo 3, versículo 17. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com vosso soldo. Viu, irmãos? Aqui Jesus não falou: olha, você deixa de ser cobrador de imposto, você deixa de ser soldado. Não. Seja soldado, trabalhe aonde você estiver, mas lá você honre a Deus. Busque ser correto, busque ter personalidade, né? Busque ser fiel ao seu relacionamento com Deus. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você vai ver uma referência lá em Marcos, capítulo 1, versículo 17. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará palha com fogo que nunca se apaga. Olha, irmãos, olha a profecia aqui, olha a palavra aqui. Jesus ia vir com uma pá na mão. Inclusive a Bíblia diz que as pessoas não iam suportar a palavra dele. Entendeu? Porque as pessoas preferem ouvir mentira. E diz aqui que ele ia ajuntar o trigo. Ele está fazendo aqui uma analogia ao ser humano. O trigo aqui é a pessoa boa, a palha aqui é a pessoa que não presta. Entendeu? Lá você vai ver uma referência no livro de Apocalipse, capítulo 20, no versículo 10, versículo 14 e versículo 15. Muito importante, que as pessoas não estão atentas a isso. As pessoas estão querendo ganhar o prêmio, estão querendo ir para o céu de qualquer jeito. As pessoas estão querendo se relacionar com Deus de qualquer jeito. E assim, ademoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo também batizado Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Você vai ver uma referência aqui em Salmos 2:7.
E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos. Olha só, irmãos, que coisa interessante aqui. João, quando batiza Jesus, ele vê o Espírito de Deus vindo sobre Jesus. E aí, uma voz fala com ele, né? Tu és meu filho amado. E diz aqui que Jesus tinha quase 30 anos. Ora, se João batizava o batismo do arrependimento de pecados, como está escrito lá em Atos capítulo 2, versículo 38, não é? Nós não vemos na Bíblia um batismo de criança, não existe na Bíblia batismo de criança. Se o batismo é para arrependimento de pecados, como que uma criancinha de 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou 1 ano de idade, vai se arrepender de quê? Se ela nem sabe o que está acontecendo no mundo. Entendeu? Então, são batismos antibíblicos, né? Na verdade, uma tentativa de desmoralizar aquilo que a Bíblia faz, porque a Bíblia, quando faz as coisas, Deus faz com propósito. Então, por exemplo, antes você circuncidava as pessoas, depois da circuncisão ela se transformou em batismo, porque agora a circuncisão é do coração, e é de todo mundo tem que se consagrar a Deus, todo mundo tem que fazer aliança com Deus, quem quiser faz, quem não quiser não faz, entendeu? Não é obrigado, mas a presença de Deus está aberta para todo mundo, todo aquele que desejar, todo aquele que crê, mesmo que ele creia pouco. Mas por isso tem que ser segundo a Bíblia. Como que você vai batizar um bebê, se ele não sabe de nada, e aí falar, não, a criança já é batizada. O coitado cresce sem fazer uma aliança com Deus, sem fazer um compromisso com Deus, sem casar com Deus, que o batismo é um casamento que você faz de livre e espontânea vontade com Deus. Você reconhece que você é fraco, que você é falho, que você cometeu muitos erros, mas você assume a partir dali ser uma nova criatura, como Jesus falou lá no livro de João capítulo 3, você tem que nascer de novo, você assume ali com Deus uma aliança, você faz um casamento com Deus, e por isso que a pessoa tem que ser madura, já tem que saber discernir entre o braço direito e o braço esquerdo, entendeu? Já tem que ter entendimento das coisas, já tem que conhecer a palavra de Deus, tem que saber por que está batizando. Então isso aqui é um exemplo claro. Jesus se batizou com quase 30 anos de idade. Amém, irmãos? E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli, Eli de Matã, e Matã de Levi, Levi de Melqui, e Melqui de Janai, e Janai de José, e José de Matatias, e Matatias de Amós, e Amós de Naum, e Naum de Esli, e Esli de Nagai, e Nagai de Maate, e Maate de Matatias, e Matatias de Simei, e Simei de José, e José de Jodá, e Jodá de Joanã, e Joanã de Rezá, e Rezá de Zorobabel, e Zorobabel de Salatiel, e Salatiel de Neri, e Neri de Melqui, e Melqui de Adi, e Adi de Cozã, e Cozã de Elmadã, e Elmadã de e de Josué, e Josué de Eliezer, e Eliezer de Jorim, e Jorim de Matã, e Matã de Levi, e Levi de Simeão, e Simeão de Judá, e Judá de José, e José de Jonã, e Jonã de Eliaquim, e Eliaquim de Meleá, e Meleá de Mená, e Mená de Matatá, e Matatá de Natã, e Natã de Davi, e Davi de Jessé, e Jessé de Obed, e Obed de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Naasson, e Naasson de Aminadab, e Aminadab de Arão, e Arão de Esrom, e Esrom de Pérez, e Pérez de Judá, e Judá de Jacó, e Jacó de Isaque, e Isaque de Abraão, e Abraão de Terá, e Terá de Nabor, e Nacor de Seruque, e Seruque de Ragaú, e Ragaú de Faleque, e Faleque de Eber, e Eber de Salá, e Salá de Cainã, e Cainã de Arfaxade, e Arfaxade de Sem, e Sem de Noé, e Noé de Lameque,
e Lameque de Matusalém, e Matusalém de Enoque, e Enoque de Jared, e Jared de Malelel, e Malelel de Cainã, e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de tudo quanto nela há. Irmãos, eu fiz questão de ler aqui toda a genealogia, porque a Bíblia tem muitas genealogias, e as pessoas, quando vão ler a Bíblia, não querem ler as genealogias. Às vezes até a pessoa que já leu uma vez a Bíblia fala, eu já li isso daí, né? Mas eu posso dizer para você que eu aprendi muito com essas genealogias. E olha que eu já li a Bíblia muitas e muitas e muitas vezes. São anos lendo e estudando a Bíblia. Todas as vezes que eu me deparar com uma genealogia ou com qualquer coisa que eu já li, repetida ou não repetida, eu não vou deixar de ler, porque tudo que Deus escreveu tem importância. Aquilo que foi feito para mim entender tem importância. O que não foi feito para mim entender também tem importância, porque foi Deus que escreveu. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso.